Finalmente, está gravando. Bom dia a todos mais uma vez, dando continuidade aqui às nossas aulas, né, de Matemática 3. Não é no nosso horário usual. Hoje nós estamos aqui na sexta-feira pagando o feriado do dia de finados, certo? Como eu havia mencionado anteriormente, hoje nós vamos estudar as medidas de tendência central. Antes de mais nada, por que estudamos medidas de tendência central? Bem, na aula passada nós vimos que a estatística fazia um apanhado de dados, coletava um monte de números, se a gente estiver trabalhando com números, e por vezes somente aqueles dados brutos, eles não eram suficientes para me fazer uma espécie de inferência, uma análise desses dados. E aí a gente poderia, inicialmente, construir distribuições de frequências usando gráficos ou tabelas ou algum tipo de polígono de frequência também, que já me forneciam alguma informação, mas que, por vezes, essa informação ela não é suficiente para minha tomada de decisão. Então, eu preciso de outras informações, como as medidas de tendência central ou as medidas de dispersão, que nós vamos ver na segunda-feira. O que acontece? O que são medidas de tendência central? Elas vão fornecer alguma informação, vão me retornar alguma informação em torno do qual a distribuição dos dados acontece. A gente vai já ver alguns modelos, tá certo? Mas a ideia, como objetivo principal, é eu trazer os dados de uma forma mais condensada do que trabalhando com tabelas ou gráficos, tá certo? E aí as principais medidas de tendência central que são conhecidas, algumas inclusive por vocês, são a média. E notem que a média, ela pode ser a média aritmética, a gente já falar de cada uma delas, tá bom? A ponderada, a geométrica, a harmônica, tem também a moda e a mediana, certo? Professor, só existem essas? Não, existem várias outras, certo? Antes de eu falar de outros tipos de medida de tendência central, eu comento que cada medida tem aplicações específicas, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso quando estiver falando delas, especificamente falando. E, como consequência, como o termo já diz, tendência central, meio que elas centralizam as informações, trazendo resultados próximos assim, né, mas naturalmente distintos. Se eles fossem iguais, não teria sentido eu ter diversos tipos de medida de tendência central, precisaria de apenas um, tá bom? Como eu havia mencionado anteriormente, existem outras medidas de tendência central que a gente não conhece tanto, pelo menos quando eu fui pesquisar esse material, tinha alguns aqui que eu nunca nem tinha ouvido falar na minha vida, imagino que vocês também não, mas que vocês podem pesquisar depois, estudar quando tiverem um pouquinho de tempo e interesse, né? Por exemplo, truncada, medida de tendência central truncada. A gente não fala, não é média truncada não, tá? Interqualítica, alcance, articulação média, média tripla, insorizada, quadrática, mediana geométrica, enfim, tem outras aí, tá? Quem quiser pode considerar e pode pesquisar sobre isso. Também, assim como a gente aprendeu a construir distribuições de frequências para dados discretos e para dados contínuos, a gente vai também trabalhar com medidas de tendência central. As fórmulas elas vão ser diferenciadas. E a gente vai ter oportunidade de aprender isso hoje. Repetindo, se tivermos tempo, nós conversamos isso aqui durante a aula. Se não tivermos tempo, a parte que não tiver, nós vamos disponibilizar lá no momento assíncrono, tá bom? Vamos começar falando da média aritmética, que é bem conhecida, que é bem simples, que eu acho que quase todo mundo aqui conhece. Antes disso, deixa eu só ver se alguém tem alguma pergunta. Só um erro técnico que alguém colocou aqui, não sei nem quem foi. Mas antes da gente falar e definir o que é a média aritmética, vamos falar um pouquinho de história, tá? O que é a média aritmética? Bem, esse abençoado Arquitas de Tarento, que ele nasceu e que viveu aí por volta de 400 a.C., ele disse que a média aritmética entre dois valores era exatamente a igualdade entre o excesso do primeiro valor e determinado termo, que a gente classifica como sendo a média aritmética, e o segundo, e desse termo para o segundo valor. Ou seja, suponha que eu pegue um determinado valor aqui na minha esquerda e um determinado valor aqui na minha direita.
Existe um termo central entre eles dois, de tal forma que eu vou poder posicionar que a diferença de um até esse termo central seja a mesma dessa para esse segundo termo, tá bom? Por isso que a gente classifica aqui x1 e x2, esse m vai ser exatamente a minha média, a gente vai daqui a pouco trocar por x, mas tudo bem. Então ele disse isso aí, ó, que o primeiro termo diferente até esse valor vai ser a mesma coisa desse valor até o segundo termo, tá bom? Se eu usar um pouquinho de álgebra, a gente chega nesse resultado, m barra igual a x1 mais x2 dividido por 2. Então, a média aritmética entre dois termos vai ser isso aí. Eu pegar a soma dessas duas observações e dividir por 2. Simples assim. Se eu tiver muitos termos, n termos, quaisquer que sejam, a minha média aritmética vai ser a soma dessas n observações dividido por n. Aí vocês estão vendo esse símbolo aqui do somatório, né? Antes de eu continuar, deixa eu só perguntar para vocês se eu já falei do somatório para vocês, antes de eu explicar as continuidades. Eu já falei de somatório, expliquei? 2 vezes já. 2 vezes? Querem que eu fale uma terceira vez ou não tem necessidade? Acho que não tem necessidade, né? A gente hoje tem bastante material, então vamos em frente. Então, mas só para fixar, sem usar o Word, se eu falar do somatório de i variando de 1 até n, de x de i, eu vou estar fazendo iterações do limite inferior, que é 1, até o limite superior, que é n. Então, vou estar somando o x1, que é a primeira observação, com o x2, que é a segunda observação, com o x3, que é a terceira observação, e assim por diante, até chegar lá no meu limite superior, que é o x de n, a minha enésima observação. Ok, isso aqui é bem simples, tá bom? Aquilo que eu tinha falado, somo todas as observações e divido pela quantidade de observações. Um exemplo aqui prático, eu tenho 4 observações, né? 3, 8, 16 e 21. Se eu perguntar a média, é só, já troquei por x, vejam aí, tá? Que é usualmente conhecido, não tem barra m, é barra x, o símbolo para a média aritmética. Vou somar o 3 com 8, com 16, com 21 e dividir por 4. Essa soma dá 48, 48 dividido para 4 dá 12, tá bom? E aí uma observação muito importante. Pode acontecer de, quando eu achar esse resultado da minha medida de tendência central, no caso aqui 12, ele não participar das minhas observações, tá certo? Então, notem que 12 não faz parte do meu conjunto de observações aqui. Ok, queridinhos? Perguntas dessa parte inicial, bem simples, né? Acho que todo mundo compreende o que é média. Acho que dá para a gente ir em frente, beleza? Imagino que não tenham dúvidas. Agora, vamos falar de um outro modelo de média. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar só de média, tá? Ver os modelos, alguns, né? E entender como é que funciona. Vamos falar da média ponderada. O que é a média ponderada? É quando eu tenho pesos. Então, média com pesos. Mas vocês vão ver que é a mesma coisa. A média ponderada é a mesma média aritmética, tá bom? Antes da gente falar da definição do que vem a ser média ponderada, vamos falar aqui de um exemplo só para a gente tentar introduzir, por assim dizer, o conceito de média ponderada. Um determinado professor abençoado de matemática passou várias provas para o aluno durante o ano. Ó, vejam aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 provas. E esse aluno é bom, viu? Olha aí as notas dele. Parece comigo. Aí eu vou lá e pergunto, calcule a média anual desse aluno. Se a questão não diz que a prova 1 é mais importante que a prova 2, nem que a 10ª prova tem peso, nada disso tem aqui. Então, meio que a gente entende que vai ter que somar as 10 notas e dividir por 10. Confere. Olha o trabalho que dá, né? A chance de eu errar é um pouquinho grande, tá certo? Se eu não tiver calculadora, estiver fazendo lá na mão, a chance de eu errar é um pouquinho bacana. Bem, vejam aqui, a resposta é 8,1. Mas o que está acontecendo? Se eu olhar direitinho, vocês estão vendo, por exemplo, que o 7 se repete 2 vezes, que o 8 se repete 4 vezes, o 10 se repete 2. Então, meio que eu vou escrever isso aqui de uma forma diferente, tá? E antes disso,
Aqui a gente tem só 10 observações. Imagina que fossem 100, ou 50, ou 1.000, certo? Então, vendo aqueles elementos que se repetem, eu vou escrever, ó, que eu tenho um 6, tá bom? Ó, um 6. Eu tenho 2 7s, tenho 4 8s, um 9 e 2 10. Então, quando eu faço essa conta, você vai ver que vai chegar na mesma resposta, 8,1. Então, a ideia de, se eu fosse generalizar isso, eu tenho aqui o conceito da minha média ponderada. A fórmula é essa daqui, ó. O símbolo, inclusive, ele é o mesmo lá da média aritmética, tá vendo? Ó, x barra. Então, eu vou pegar a minha primeira observação e multiplicar pela quantidade de vezes que se repete. Vou pegar a minha segunda observação e vou multiplicar pela quantidade de vezes que se repete, até chegar na minha última observação e a sua quantidade de vezes que se repete. Importante, a gente considera essa quantidade de vezes que se repete como sendo os pesos, tá ok? Tá ok? Enfim, fugi aqui um pouquinho do assunto da aula, mas tudo bem. Então, assim, queridos, não está errado, não. Esse raciocínio é correto. Eu ia falar do exemplo de vocês aí no IFRN, aqui no IFRN, né? Então, vou colocar aqui só para a gente ter uma ideia, basicamente. Deixa eu abrir o Word aqui da vida. Observem a minha área de trabalho, como ela é bem organizada, não é? Só que não. E aí, o que acontece? Vamos só para a gente entender. A gente sabe que lá no aqui no IFRN, perdoem o costume, a gente tem o conceito de duas etapas. A etapa 1 tem peso 2 e a etapa 2 tem peso 3. Isso para quem faz disciplinas semestrais. Se fossem disciplinas anuais, a gente teria nos 2 primeiros bimestres peso 2 e nos 2 segundos bimestres peso 3. Então, vamos supor que uma pessoa tirou nota 8 na primeira etapa e tirou nota 2, nota 7 na segunda etapa. Então, a ideia aqui, se eu fosse calcular minha média ponderada, eu teria o seguinte, ó, x barra, só como exemplo, eu já vou falar de um outro exemplo, tá bom? Mas eu quero só explicar para vocês como é que funciona basicamente essa ideia do que seria média ponderada. Vamos lá, meu filho, funcione, por gentileza, não me faça passar vergonha. Então, eu teria 2, que é o peso do primeiro bimestre, da primeira etapa, multiplico pela sua nota, ou posso inverter, que vai dar a mesma coisa, né? E 7 vezes 3, que é o peso da segunda etapa. E vou dividir pela soma dos pesos, que é 2 mais 3. Essa conta aqui eu não vou terminar, tá? Eu vou deixar aqui para vocês fazer. Mas a ideia aqui será o seguinte, ó. O que acontece? Quando eu falo de peso, é como se, tá bom? Eu estivesse fazendo peso 2, peso 3, como se eu estivesse fazendo 5 provas. E aí eu tiro 2 notas 8, que se repetem, e tiro 3 notas 7. E aí eu vou tirar a média aritmética, normal, não a ponderada, tá bom? Desse conjunto de observações. Dessas notas que se repetem. Então, vejam que o conceito de média ponderada ele é muito próximo do conceito de média aritmética. Só que, em vez de eu estar escrevendo esse monte de números aqui, ó, 8, 8, 7, 7, 7, imagine se fossem 4 etapas, ia dar bastante trabalho. Então, a ideia é que eu faça usando a média ponderada, que o resultado ele sai mais rápido e a chance de errar é menor. Mas a média ponderada é a mesma média aritmética, só que escrita de uma forma diferente. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta. Vocês estão aí? Fazer igual os professores, ficam perguntando se os alunos estão aí, ou estão dormindo, ou, enfim, fazendo outra coisa. Mas vamos lá. Só que aí existem algumas aplicações, tá bom? Que é esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, principalmente nessa questão lá da cinemática, que são bacanas, exemplos que a gente utiliza, só ver se vocês responderam alguma coisa, ainda não, que a gente utiliza a média ponderada, beleza? Eu coloquei aqui um exemplo muito clássico,
de um carro fazendo uma viagem, ele percorre determinado percurso, 40 quilômetros, utilizando uma velocidade de 60 quilômetros por hora. E aí ele viu que ia se atrasar e tal, e foi de 60 para 100 nos 10 quilômetros finais do percurso. Aí a pergunta é, qual a velocidade média do carro em todo o trajeto? Se o bonito chegar lá e disser assim, olha, ele fez 2 trajetos. A minha média, como ele fez 2 trajetos, eu vou pegar as duas velocidades médias, vou botar aqui, vou fazer uma soma, porque eu sou bom, alguma coisa assim. Aí eu vou somar 60, foi isso? Vou botar aqui, 60 quilômetros por hora da minha primeira velocidade média, e depois ele foi para 100. E vou lá, como são duas observações, e divido por 2. Então, eu vou ter aqui como resposta, opa, já pensando aqui na resposta, 160 dividido por 2, que dá 80. Tá certo, queridos, esse raciocínio? Vocês acham? Não, né? Por que que está errado? Porque o percurso que ele andou com 60, que foi 40 quilômetros por hora, foi bastante superior ao percurso que ele andou com 100 quilômetros. Foi 4 vezes. Se ele tivesse andado a mesma quantidade de percurso com 60 quilômetros e a mesma quantidade de percurso com 100 quilômetros, aí sim a gente poderia usar aquele conceito. Como ele não fez isso, nós vamos trabalhar com a média ponderada. Eu vou ter, os pesos são exatamente os 40 quilômetros, 40 vezes a velocidade dele naquele percurso, mais 10 vezes a velocidade dele naquele percurso. O percurso é 10, velocidade é 100. E vou somar aqui pela distância total percorrida, que é 40 mais 10. Fazendo umas continhas, a gente chega aí em 68 quilômetros por hora. Importante observar, queridos, que a minha resposta, 68, ela está mais próxima do 60 do que do 100. Por que que eu faço isso? Porque eu percorri mais tempo, mais espaço com 60 quilômetros por hora. E menos espaço com 100 quilômetros por hora. Então, professor, se fosse o contrário, se ele tivesse andando 100 quilômetros por hora em 40 quilômetros e 60 quilômetros por hora em 10 quilômetros, a minha resposta estaria mais perto do 100 do que do 60. Isso mesmo. Ok? Dúvidas, queridinhos? Perguntas? Tranquilos? Posso botar uma questão dessas na prova de física? Aí vocês vão dizer que não é de matemática, é de física. Vamos em frente, né? A gente tem mais outras duas médias, essas outras eu não sei se vocês já conhecem. A primeira é a média geométrica, certo? Falando um pouquinho de história, esse Arquitas, que não tinha muita coisa para fazer, eu acho, disse que a média geométrica seria uma igualdade das relações, divisões, daquele primeiro termo, do termo que eu quero e o primeiro valor, igualmente proporcional ao segundo valor e esse termo, do jeito que está escrito aqui. Já vou chamar minha média geométrica de G barra. Então, eu tomando duas observações, eu vou ter G barra sobre X1 igual a X2 sobre G barra. Usando um pouquinho de álgebra de novo, a gente chega nesse resultado. G barrado, ou ainda média geométrica, vai ser a raiz quadrada de x1 vezes x2. Confere. Professor, preciso botar esse 2 no meu índice? Não, não preciso. Eu só coloquei para fixar. Por quê? Porque se eu tiver N observações, sei lá, se eu tenho 4 observações, por exemplo, a minha média geométrica vai ser eu fazer o produto dessas 4 observações e tirar a raiz quarta desse produto. Beleza? Então, vejam aí que eu tenho até esse símbolo novo, esse π. Alguém já viu esse π, queridos? A gente chama ele de produtório. Certo? Eu falei desse π para vocês já ou não? Jamais. Ok. Mas ele vai se comportar durante a aula, é ótimo. Ele vai se comportar da mesma forma que o somatório. Deixa eu aumentar isso aqui que está pequeno, estou achando, sei lá. Ó,
produtório, obviamente com uma diferença. Vou subir aqui para vocês verem. O símbolo é esse π grande, nós vimos lá que nós tínhamos visto que lá aqui no somatório nós tínhamos o sigma, aqui a gente vai ter o π, o produtório. E o princípio é o mesmo, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui 2i mais 1, aí eu vou fazer o limite inferior de i variando 1 até 4, tá certo? Então, vai ficar assim, ó. Vou pegar a minha primeira iteração, 2 vezes 1 mais 1, só que aqui, em vez de eu somar, eu vou multiplicar, tá? Em vez de somar, eu vou multiplicar. 2 vezes 2, que é a minha próxima iteração, mais 1, vezes 2 vezes 3 mais 1, vezes 2 vezes 4 mais 1, que é a minha última iteração. De novo, quando a gente viu isso aqui pela primeira vez, nós tínhamos aí um resultado, fazendo as continhas bonitinho, nós não vamos fazer para não perder tempo. E vou colocar aqui um outro exemplo, eu posso fazer essas iterações, por exemplo, do 22 até o 24. Para o 244 dá um trabalho, hein? Então, faço minhas iterações do limite inferior, que é 22, aqui vai ser 23, e aqui vai ser o 24, e não temos esse último termo, porque chegamos no meu limite superior. É importante destacar, tá? Voltando aqui para o nosso caso inicial, que se eu tiver o limite inferior maior que o limite superior, isso aqui é uma informação sem sentido, porque não tem como eu começar a caminhar no 22 e chegar no 19. Beleza? Então, tenham atenção nesse aspecto. Deixa eu só consertar aqui até o 24, para ficar aí. Vimos o que é o produtório, vamos ver aqui um exemplo, e eu coloquei uma observação importante. Por que essa observação ela é importante? Porque eu não sei se vocês já devem ter visto números complexos, né? Então, se eu tiver observações com números negativos, eventualmente a minha média geométrica ela pode dar um número complexo, certo? A gente não vai colocar isso. Inclusive, eu vi um livro que dizia, ele já definia da seguinte forma, que não teria média geométrica para números negativos, certo? Eu meio que discordo disso, até porque é possível, por exemplo, quando eu tenho um índice π na minha raiz, ter uma raiz de um número negativo. A título de exemplo, quanto é a raiz cúbica de menos 8? É menos 2. E menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Enfim. Mas a ideia é só para mostrar para vocês que se por um acaso eu tiver um índice π e números negativos, eu posso chegar numa resposta complexa. Bom? Então, eu posso dizer que a minha média geométrica é a raiz enésima do produto de todas as observações. E aí coloquei um exemplo bem simples para a gente entender. Exemplo de prova, né? Olha só, calcula a média geométrica entre 1, 2 e 4. Como eu tenho 3 observações, eu vou fazer o produto do 1 vezes 2 vezes 4, que é 8, e tiro a raiz cúbica do 8, que dá 2. Portanto, minha média geométrica vale 2. Ok. Dúvidas? Antes de eu falar da média harmônica? Perguntas? É simples? Um comentário legal. Se eu posso botar lá na prova assim, ó. Botar ali 1 milhão de observações, 1 milhão, e botar dentro dessas observações o zero, certo? Aí eu vou lá e pergunto, qual a média geométrica dessas observações todas? Quanto que dá, tendo o zero? Vocês ver se vocês prestaram atenção nesse detalhe. Eu tenho 1 milhão de observações, e dentro delas eu tenho um zero. Quanto que é a média geométrica? Zero. Observação por zero vai retornar zero. E aí não importa, eu posso ter 1 bilhão, 1 trilhão, quantidade de informações que for, mas tendo um zero, ele já zera tudo. Beleza? Questãozinha bacana para a gente pensar. Finalmente, nosso último modelo de média é o conceito de média harmônica, tá certo? E aí a gente vai, para a gente encerrar o primeiro vídeo da aula de hoje, Arquitas de Tarento, que nasceu
400 anos antes de Cristo, ele disse que a média harmônica vai ser exatamente uma associação, tá bom? Da minha primeira média, que era a média aritmética, com a minha segunda média, que era a minha média geométrica. Notem lá que na minha primeira média, a média aritmética, eu fazia a diferença do primeiro pelo valor que eu queria, que era o x barra, ou m barra, né? Em relação ao m barra menos o x2. Só que e na minha média geométrica eu tinha uma proporção. Vocês lembram lá da proporção? Aí ele fez praticamente a mesma coisa. Só que aí ele botou essa minha primeira informação, que era o excesso do primeiro valor em relação ao resultado que eu queria, em relação ao primeiro valor, e esse valor do excesso até o segundo em relação ao segundo valor. Isso ele definiu como sendo a média harmônica. Acho que alguém aqui já talvez não tenha nem ouvido falar nessa média harmônica, né? Tem algumas aplicações, tá? Eu vou já falar um pouquinho rapidamente. Fazendo um pouquinho de conta, a gente chega nesse resultado, tal. A H barrado, média harmônica elevada a menos 1, vai ser o inverso da primeira observação com o inverso da segunda observação, média aritmética dos inversos. Tá bom? Ou, se eu quiser, eu posso generalizar isso aqui dessa seguinte forma. Se eu tiver N observações, eu vou inverter cada uma delas, tá bom? E vou tirar a média aritmética desses inversos. Ó, símbolo aqui, só tomem cuidado na inversão. E é importante, eu tenho aqui H elevado a menos 1. H barrado elevado a menos 1. Então, quando eu chegar no meu resultado, eu vou ter que inverter ele, se eu quiser a média harmônica. Muito cuidado olhando para isso aqui, ó, se eu não, diferente lá da média geométrica, eu não posso ter o zero, tá? Se eu tiver alguma observação que valha zero, não tem média harmônica. Por que que não tem? Porque eu vou ter uma divisão de 1 sobre zero. Eu vou estar invertendo o zero, e isso não existe. Não foi definido ainda na matemática. E imagino que nem vai ser. Certo? Então, se por um acaso eu tenho um zero nas minhas observações, não tenho média harmônica. Bem, vamos colocar aqui um exemplo bem simples, só com 2 observações, só para a gente entender e para vocês verem também como dá trabalho de fazer, tá? Aquilo que eu já havia falado, a média harmônica vai ser o inverso da média aritmética dos inversos das observações. Coloquei aqui o exemplo 2 e 5, tá bom? Então, aquilo que eu falei, inverto 2, fica 1 meio, inverto 5, fica 1 quinto, como são 2 observações, divido por 2. Fazendo álgebras aí, você vai ter que 1 meio mais 1 quinto dá 7 décimos, dividido por 2 dá 7 vinteavos, e você fazendo a inversão do H elevado a menos 1, você inverte a fração, vai ficar como sendo 20 sobre 7. Então, tá aí a minha média harmônica. Beleza? Dúvidas? Eu não enviei a frequência ainda, Felipe. Eu vou fazer aqui agora, inclusive. Vou... Caramba. Deixar aqui alguns exercícios para a gente trabalhar, tá bom? São 5 questõezinhas. Beleza? Alguém tinha ouvido, aqui, antes de eu encerrar a gravação, ouvido falar de média harmônica alguma vez na vida? Alguém já tinha escutado algum termo parecido? Então, estão devidamente apresentados, tá certo? Espero que utilizem ela com bastante sabedoria e vamos treinar ela, tá bom? Com esses exercícios, eu vou parar aqui a nossa gravação dessa primeira parte.